E aí, pessoal, vamos começar o terceiro episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Mendonça, host do podcast. E hoje estou mais uma vez aqui com meu sócio Bruno Bétega. E aí, Bruno? Fala, pessoal, tudo bem? Como é que está? Como é que vocês estão? Espero que vocês curtam o conteúdo de hoje, tá? Hoje nós vamos falar de direito condominial, tá? Então, a gente vai abordar temas polêmicos, estamos aqui junto com um especialista, né? A ideia é abordar assuntos polêmicos, falar da dificuldade, que mais, João? Polêmicos e estratégicos, né? Porque se você pretende comprar um imóvel aqui em São Paulo, principalmente, né? Que é o foco do podcast hoje, então ter informações sobre questões condominiais e outras abordagens um pouco mais relacionadas a números é bem interessante. E hoje nós temos um convidado especial, Dr. Felipe Klazen, advogado com ampla experiência em contratos públicos, licitações, compliance, direito administrativo, atuou por mais de 8 anos em grandes empresas e multinacionais, incluindo uma Big Four. Eu acho que a gente não pode falar o nome, mas tudo bem. Pós-graduando em Direito Civil e Processual pela Escola Paulista, o que lhe confere uma visão aprofundada, estratégica das relações jurídicas e principalmente resoluções de conflitos. Sua trajetória no direito condominial começou em 2016 como síndico. Olha que legal. Experiência... Ou seja, né, a gente está falando com um advogado responsável por direito condominial, que entende do assunto e que já trabalhou como síndico. Isso, e por essa expertise, né, de atuar como síndico, gerenciando conflitos ali no dia a dia do condomínio e por toda a bagagem do direito da advocacia, ele fundou um escritório Klazen Diogo Advocacia, especializado em direito condominial. Uma área pouco comentada, pouco falada hoje, mas com questões, assim, temas muito polêmicos, muito relevantes. Então, ele tem foco em soluções extrajudiciais, negociações e gestão transparente de condomínios. Atualmente, Felipe é referência em gestão condominial moderna, né? Tem que estar atualizado, porque o Brasil não é para amadores. Então, legislações mudam, convenções mudam. Então, ele tem uma atuação colaborativa, ética, técnica. Acredita que o condomínio é uma verdadeira microcidade, de fato, a depender dos condomínios aí. E qual o papel do gestor e do advogado é promover diálogo, transparência e equilíbrio entre as pessoas. Muito bem-vindo, Felipe. Bem-vindo, Felipe. Pode falar, Felipe. Obrigado, galera. Eu ainda sou síndico, sou continuo síndico, mas síndico orgânico do meu condomínio, onde eu resido, onde tudo começou despretensiosamente. Mas é um tema muito interessante e a gente percebe que hoje está em alta, né? Mas ainda assim é um mercado muito, na verdade, sem regulamentação, eu diria, né? Um mercado sem regulamentação ainda. Alguns tentam emplacar algumas regulamentações. É informal. É informal no sentido de que qualquer pessoa pode ser síndico. Né? Não tem uma atividade, né? Exatamente. Por exemplo, advogado, a prova da OAB, o engenheiro CREA, né? Eles estavam tentando até emplacar o CRA, né? O Conselho Regional de Administração, mas não foi ainda, teve alguns percalços, mas é isso, esse é um tema interessante, fico muito feliz e honrado de estar prestigiando vocês aqui no podcast. E vai ser um prazer falar com vocês. O Felipe, e como é que você vê o papel do advogado dentro desses conflitos de gestão condominial? Qual é o papel hoje, de fato, na sociedade moderna e complexa na qual nós vivemos? Qual o papel do advogado especializado em direito condominial? Sim. Eu faço uma analogia como se fosse um seguro, né? Então, ter um jurídico hoje ajudando, auxiliando síndicos, o próprio conselho, é como se fosse um seguro. Então você está lá para prevenir, porque muitas das vezes, ou a grande parte das vezes, não sei se vocês já presenciaram isso, mas o advogado ele é chamado quando o fogo o problema já aconteceu, incêndio, já apagou o incêndio, o problema já aconteceu. E o que a gente busca, o advogado principalmente, todo advogado ele quer participar ativamente da gestão e dos processos internos do condomínio. Se a gente imaginar hoje que o condomínio
ele é como se fosse uma empresa, né? A gente está falando... O nível de complexidade de alguns condomínios, né? E assim, hoje os síndicos profissionais, tem muito síndico que atuava em grandes empresas como CEOs, ótimos gestores que estão migrando para essa área condominial. Então, a gente está lidando com um patrimônio, às vezes, muito alavancado. A gente fala de contas ordinárias à base de milhões, por exemplo. Sendo, você fazer essa gestão ativa, se requer... Não é um amadorismo que muitas das vezes acontece. Então, o advogado ele serve justamente para isso. Como se fosse um seguro para ele prevenir problemas, garantir maior segurança jurídica, dar aquele amparo para o síndico, que a gente vai falar muito sobre isso, das responsabilidades civis e criminais. Sim. E uma dúvida, a gente está falando disso, mas qualquer condomínio precisa de um advogado? Como é que é essa sua leitura? Se existe uma quantidade de condôminos que precisam? Tem que ser condomínios com mais de 10 edifícios? Como é que é a sua leitura sobre a necessidade de um advogado atuante em cima de um condomínio? Não, é legal essa pergunta, porque a maioria dos condomínios hoje, a gente está falando de mais de 100 unidades, né? Então, assim, 100 unidades, 48. Mas, assim, condomínios pequenos, eu acredito, quando me perguntam, eu tô lendo assim, vamos lá, 5 apartamentos, uma rua, acho que advogado sempre é bom. Então, eu vou puxar essa você tem um jurídico, você sempre tem que ter um, porque você não sabe, hoje em dia, com redes sociais... Isso. Questões, assim, de discussões em grupo de WhatsApp que já viraram processos, você conhece algum caso? Assim? Demais. Pessoal, a gente ainda esquece que as redes sociais, ele é como se você tivesse... O pessoal esquece que estar na rede social, necessariamente você está isolado de problemas jurídicos, você pode falar o que você quiser, Sim. Você pode postar o que você quiser e, pelo contrário, você está nas redes sociais como se você estivesse no dia a dia. Sim. Só que com registro que fica ali... Com hora, eternamente, né? Eternamente. Quantos casos que a gente já ouviu de gente que cometeu alguma besteira, falou algum problema, ficou arquivado lá na sua rede social, de repente grande repercussão, e a pessoa fez aquilo meses atrás. Você já pegou um caso, por exemplo, que a pessoa foi lá e denunciou o que ela fez? Ela por exemplo, eu não fiz isso por conta daquilo e daquilo, e aí tem na rede social ali a prova filmada e gravada. A gente pega muito nas questões condominiais, são a maioria, porque assim, a maioria dos condôminos, os moradores não participam de assembleia, né? Infelizmente, é uma realidade. Mas eu acho, Felipe, desculpa interromper, que isso é um comportamento do brasileiro não participar diretamente do processo democrático. Então, assim, o brasileiro, ele quer a benfeitoria no condomínio, ele tem os pleitos dele, mas ele é incapaz de, numa terça-feira à noite ou numa quarta-feira à noite, das 8 às 22, participar de uma assembleia. Eu já presenciei isso porque sempre que possível participo de assembleias. Então, assim, eu acho que é o momento que o condomínio tem de pontuar o que é interessante trabalhar com melhoria, o que precisa ser regulamentado ali. Depois seria interessante você explicar o que é a lei que rege, o que é regimento interno e o que é convenção, porque tem muitas diferenças, né, entre esses formatos de contrato. Então, eu acho que essa questão de participar, de não participar dos processos de decisão e depois reclamar, é um comportamento do brasileiro. Eu vi assim, eu morei em um condomínio que tinham 194 unidades, né? Então aí, se a gente colocar uma média de 4 pessoas convivendo ali, a gente está chegando num horizonte de quase 1.000 pessoas convivendo juntas, né? 24 horas por dia. Então, assim, tinha muitos problemas, né? De respeito à ordem, à lei do silêncio, questões comportamentais, uso indevido de vaga de garagem, questões de regimento de condomínio que restringia o uso da academia. Inclusive, você me deu uma consultoria muito pontual, né, nessa questão, que eu acabei levando, né, para a Assembleia. Então, assim, o que falta muitas vezes no brasileiro é a questão de participar dos processos de decisão. E as assembleias, embora sejam eventos insuportáveis e hoje o nosso maior ativo é tempo, e muitas vezes não existe a possibilidade de participar, ou por cansaço, ou por procrastinação,
mas o brasileiro é responsável por não participar desse processo. Eu sou um exemplo aqui porque eu acho que eu faço parte desse quadro dos Tá brasileiros. Eu só não participativos. Eu só desço da Assembleia, que é o sorteio da vaga de garagem. Essa é 100%, né? E o próximo sorteio eu vou levar uma caixinha com cerveja lá, porque fica todo mundo, desce todo mundo, vai todos os condôminos do prédio lá, porque é a assembleia mais importante que tem no ano. E a gente fica esperando uns 40 minutos para fazer o sorteio e tal. E já tem a turminha do fundão ali que se junta, já começa a conversar e tal. Mas é verdade, é uma realidade. A gente vê isso na política também, porque assim, imagina que o condomínio, eu sempre é uma microcidade. Exatamente. É uma microcidade, tem sua legislação própria, né? Então, é totalmente política. Eu falo que condomínio exatamente. é 90% política e 10% jurídico. É a política da boa convivência estratégica. Foi fundo agora. Porque você quer impor... Primeiro que a imposição é onde gera conflito. Sim. Então, assim, a gente ainda presencia... Eu não preciso falar, a audiência pode ver aí. A audiência depois fala. Síndicos autocratas... impõe tudo, dono da razão, não pode nada, estritamente rigorosos. E ele está esquecendo uma coisa, você está na sua casa, no seu conforto, você não quer um delegado, um xerife te fiscalizando. Assim, regras têm que ser seguidas, mas falta um pouco dessa flexibilidade, empatia dos gestores, né? Sim. E onde tem os conflitos. Então, a participação ativa é essencial, que é o que você falou, João. Ninguém quer participar hoje em dia e o pessoal só participa em alguns cenários específicos. Muito. Quando já é algo muito extremo, né? Sorteio de vagas, aumento de condomínio, rateios emergenciais, taxas extras. E aí o pessoal quer porque mexe no bolso. Mas eles esquecem o impacto e essa ausência, negligência, omissão durante o tempo que faz com que, de repente, o seu condomínio está sendo gerido por um síndico que está metendo a mão no seu patrimônio, nos seus valores. Inclusive, existem casos, né, até recentes de síndicos que desviaram milhões de fundo de reserva, de condomínio. Isso, inclusive, o síndico, além da responsabilidade que compete, né, a função dele, ele também tem uma responsabilidade legal, né? Legal. Então, assim... Responde pessoalmente, né? Pessoalmente. Eu fico em dúvida esses condomínios que tem mais de 100 edifícios, essas megacidades que você fala aí, essas minicidades. Como é que é? É um caixa para todo mundo e o síndico ele gerencia tudo isso e... eu vou dar uma pessoa só que gerencia isso tudo e ele faz o que ele bem entender com esse dinheiro? Olha, tem regras, mas na prática é mais ou menos isso. É um poder, a gente não tem noção, né? Eu tenho, mas a galera não tem noção o poder que tem um síndico. Então você imagina que tem uma atuação que não é regulamentada, embora exista leis para isso, estou falando regulamentada atividade de síndico, né? Sim. Mas é um poder tão alto que você gerencia, que você dá na mão de um síndico, que o impacto pode ser destruidor, assim. E se for uma pessoa com síndrome do pequeno poder ali... megalomaníaco. Você vê, por exemplo, em São Bernardo, eu tive clientes lá, ainda tenho alguns. Em São Bernardo é muito comum a gente ver condomínios com 5.000 apartamentos. Nossa. Mais de 28 blocos, 48 torres. Então você está falando de uma gestão patrimonial aí, você coloca milhões. Sim. Caramba. É muito valor envolvido. Aí, obviamente, o síndico ele tem um apoio, né? Mas, em tese, a tomada de decisão passa por ele. Ele é o representante legal, devidamente eleito, constituído por assembleia. Então, ele pode assinar contrato, demitir funcionários. A depender do valor também, ele tem uma verba que ele pode tocar sem a participação, né, de assembleia. Tem isso também, né? Existe um teto, mas imagina só, o teto ele é restritivo no condomínio. Sim. Mas o que acontece? O síndico vai no banco, o gerente do banco, ele não quer saber. Você vai poder sacar só... Não, ele tem
autonomia para. para sacar e para fazer pagamento, transferência do valor que ele quiser. Ele não necessariamente precisa apresentar uma ata de assembleia para poder movimentar recurso. Ou Ele apresenta a ata para... teoricamente deveria, Isso, mas tem um bom relacionamento. Ele apresenta a ata para ter o acesso à conta e para comprovar que ele foi o representante legal devidamente eleito. Sim. Mas as movimentações, não necessariamente, né? Também a gente pode falar também, hoje em dia, das movimentações das contas pools de administradoras. Tem algumas administradoras, né? Aquela conta pool, você já ouviu falar? Aquela conta que praticamente a administradora, através de um software, ela gerencia o dinheiro de todos os condomínios, né? Sim. Então o síndico, ele com esse acesso, sem fiscalização, que é o comum. E, por exemplo, aí uma dúvida. Eu sou síndico de um condomínio de 5.000 edifícios. Eu tenho dinheiro numa conta, eu posso usar esse dinheiro para investimento debaixo para o condomínio, assim, para o rendimento, fazer aplicações. Tem gente que faz esse tipo de gestão ou não existe nem essa possibilidade? Não, tem. A gente vai falar agora o que é certo, né? O certo legalmente recomendável. Mas só voltando para te falar como funciona, geralmente nesse condomínio, ele tem um síndico que é o síndico macro, né? Ele responde e ele elege subsíndicos de cada torre. E conselhos, né? Conselhos fiscais. Tem a administradora para atuar. Ou seja, tem um mini governo ali, né? É um mini governo. A gente pode, exatamente. Com o poder executivo, né? Ali, Vamos fazer uma analogia para a audiência? Vai? A analogia é o seguinte: o síndico é o prefeito. Isso. Né? O conselho são os deputados. São os vereadores. São os Secretários. vereadores. Né? Qual que é a função do conselho? Né? A lei ela exige 3 moradores, proprietários, para ser conselho. Basicamente, o conselho ele tem a função de fiscalizar o síndico e aprovar ou rejeitar as contas. Então, existe um peso nisso. O síndico ele vai fazer a gestão, os contratos, atuação, execução, de tudo. Agora, o que leva em conta num condomínio, a legislação, então voltando para abordar esse assunto, o que vai reger as regras do condomínio, a legislação própria interna, é a convenção de condomínio. Então imagina que a convenção de condomínio é como se ela fosse o Código Civil nosso, na esfera fora. Sim. Então a lei... E aí tem um regulamento interno. Então geralmente a convenção de condomínio ela que vai estipular quais são as regras, quais as leis aprovadas, quanto que o síndico tem de autonomia para gastar. Então assim, até R$3.000 não precisa passar por assembleia, acima disso precisa. Agora, na prática, é bem diferente. Não seguem isso. A maioria não segue. Existe um ponto da liberdade e confiança do que ele pode ter ou não ter. A gente, na parte empresarial, às vezes também você ficar prestando contas para cada centavo, coisa que você precisa fazer. Você trava a tua operação. Né? As operações e atividades. Mas a gente tem que entender que o síndico, a maioria não é assalariado, né? Geralmente, desses condomínios gigantes. Eu não sei se eu estou errado, mas geralmente a remuneração é o não pagar condomínio. O que você... O que não necessariamente seja um padrão, né? Não, antigamente era isso mesmo, né? A gente está falando de síndico. Lembra que o síndico antigamente, você imagina síndico, você vê um senhorzinho aposentado. Uma senhorinha aposentada. Eu vejo isso ainda. Você vê, né? Muita gente vê. Isso. Hoje não, hoje a gente fala de remunerações assim, tem muito síndico ganhando muito dinheiro, com empresas gerindo empreendimentos comerciais, que tem síndico, palestras que a gente faz, ou eventos que a gente participa, ganhando na faixa acima de 200 mil por mês. Síndico? Nossa. Síndico. Empresas de sindicância. Imagine você gerenciar um prédio comercial no Itaim Bibi, aquelas torres. Sim. Né? Então, assim, hoje você tem a possibilidade de ganhar o Prolabore. Geralmente se decide isso em assembleia. Não é mais... Por exemplo, Nossa, as coisas evoluíram de uma forma... Eu não fazia ideia. É um business aí. É um negócio. Comecei a levantar a orelha aqui. Assim, óbvio que eu tô falando, e assim, eu quero só deixar bem claro que a gente tá participando disso para falar, tem, assim, a maioria de pessoas que estão nessa função, eu tiro o chapéu, são pessoas que se dedicam, não é fácil. Então, assim, existe falcatrua, existe pessoas
com desvio de função, finalidade, mau caratismo, existe. Mas a maioria está se dedicando mesmo. São pessoas sérias. Né? São pessoas sérias, assim, porque não é fácil, gente, você dedicar um tempo da sua vida em prol da coletividade, né? Assim, eu tiro o chapéu. Só para deixar esse registro. Assim, Legal. Tem que ter uma capacidade de gerenciamento de conflito, paciência, porque, enfim, existem pessoas com educação e pessoas sem educação convivendo no mesmo ambiente, né? Então, assim, o exemplo que eu vivenciei é que o síndico ele não participava do grupo de WhatsApp dos moradores, justamente para poder gerir em paz o condomínio. As informações chegavam através, né, da administração e tal, mas ele não participava, porque em alguns momentos o posicionamento dos condôminos, dos demais condôminos, era extremamente agressivo, ofensivo. Então, assim, não havia muito diálogo ali e tal. Então, assim, a pessoa já viu o problema e já ia com um pouco mais de agressividade. Então, assim, e eu olhava para aquilo e falei, pô, às vezes pessoas não aposentadas, mas que ainda trabalham, mas dedicavam parte do seu tempo, por ser profissional liberal, então tinha uma flexibilidade de horário maior, dedicavam parte do tempo para gerir um condomínio de alta complexidade. Então, assim, que demanda manutenção, reforma, contratos com prestadores de serviço. Então, assim, e todo dia é muita demanda. É muita demanda, assim. Por exemplo, ninguém dá... A galera que reclama muito, só ataca pedra, síndico. Tem aquelas pessoas, gente, vamos combinar, que aquela pessoa ela já acorda de mau humor, a vida dela Ela transporta a vida pessoal para tudo. Então essa pessoa esquece. Essa pessoa pode ser o melhor síndico que for, a melhor pessoa, ela vai criar problema porque ela cria problema com todo mundo. Aquele velho ditado, né? Só você tá certo. O mundo tá errado. Agora, na maioria das vezes, quando tem esses problemas, o síndico tá falhando, né? Porque não é normal a maioria ou uma grande parte dos moradores reclamarem do síndico. Estarem satisfeitos. Alguma coisa tem. O tempo todo, né? Eu até falo assim, quando de voltar, não sei, a gente tem bastante tempo aí, vamos conversar. À vontade. Mas eu voltando, por exemplo, eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Não sei se... Então, assim, imagina, 17 anos você é muito imaturo. Com tudo, sim, 17 anos, sim, né? Então, eu me formei com 22. Aí eu trabalhei numa empresa multinacional, fiz ao mercado, depois fui para uma empresa de grande porte. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: como eu me tornei síndico? Olha só que loucura. Eu me tornei síndico em 2016, orgânico. A gente fala orgânico, que eu não sou síndico profissional. Quer dizer, quando eu falo profissional, eu não sou síndico de outros condomínios. Eu sou síndico do meu desde 2016, estou até então. Mas como eu cheguei, imagina, eu tinha 25, 26 anos, não sei. E em 2016 eu vi o meu patrimônio se dilapidando. E esse é um exemplo que a gente pode até tratar aqui do meu próprio condomínio. A construtora, que hoje ela não existe mais. Olha lá, assunto polêmico. Polêmico. Ela entregou o condomínio. Ela vendeu várias unidades para mais de um morador. Então, a minha unidade, por exemplo, ela foi vendida para 3 moradores, para 3 proprietários e várias. Deixou sem caixa nenhum. Isso a gente só foi descobrir na entrega. Então, ele entregou em 2014 o condomínio, zerado, sem caixa. E, geralmente, nas entregas do condomínio, a administradora é ela que faz a primeira gestão. Ela que indica o síndico. Sim. Por 2 anos. Ela que redige a convenção. Condomínio, que a gente pode abordar isso. Sim. Eu tô falando muito, depois você vai... Ô, João, você vai... Vai. Então, assim, a convenção condominial, que é um grande problema, ela já vem padronizada, sim, sem tratar a realidade, a experiência, a dinâmica daquele condomínio, daquela coletividade. Sim. Então, tem coisas lá, se vocês pegarem a convenção de vocês vão ler coisas. Tem convenção tão antiga que proíbe pessoas, funcionários, entrar no elevador, por exemplo. Só de elevador você não pode entrar, só de serviço, enfim. Você está dizendo que cada condomínio, cada residência
tem as próprias leis e as próprias regras que elas são dependentes daquilo e você chegou, no teu caso, com algo muito específico, muito bizarro e você teve que encarar isso tudo. Encarar isso tudo, não porque eu quis, não foi. Porque assim, eu me tornei, olha só, por isso que eu falo despretensiosamente. Você imagina você comprar um apartamento, Não, você e colocar como tudo assim? Feliz e da de repente vida. você vê o condomínio sem dinheiro em caixa, começando, não tinha mais porteiro na época, hoje é portaria remota, né, que é recente, mas não tinha porteiro, dívidas trabalhistas porque a terceirizada faliu e o condomínio, tomador do serviço, ele responde subsidiariamente. Sim. Então a terceirizada faliu, dívida de IPTU, Nossa. não tinha bits entregue, Nossa. e sem a bits você não consegue fazer a escritura e regularizar a sua matrícula do imóvel, dívida de IPTU, devendo para administrador, um caos. Não tinha luz, a água ia ser cortada, assim. E aí, o que eu fiz? Pacote completo. Pacote completo. Você chegou ali com... Correção de vícios de construção aí por 5 anos, não posso nem, Exatamente. nem sonhar com isso, né? Você não pode, porque como que você vai exigir garantia de uma construtora que faliu? Até fez a massa... depois o pessoal me chama, até fala a construtora que é. Já não existe mais. O proprietário até faleceu. Ele foi preso pela Interpol. Pra vocês terem uma noção. Acho que nem é bom falar, né? Isso aí, eu não vou falar, mas o pessoal que conhece vai saber. Caramba. E aí... Mas por que vocês escolheram esse prédio assim? Eles venderam muito bem, passaram um sonho e você acabou abraçando sem... Era uma construtora que já era consolidada no mercado, não tinha problemas, assim. Mas acabou assim, acaba que você acaba assim, não tinha nada para você olhar, de você desconfiar, sabe? E era na rua também, perto da família. Entendi, Só um adendo da rua que meu sogro mora na mesma rua. Entendi. O meu cunhado. Enfim, era uma oportunidade, era uma oportunidade. Familiar. E eu falei, bom, eu vou ter que me tornar síndico. Porque eu tenho que resolver isso. Né? Então foi assim, foi por acaso. E a dúvida que não quer calar, você resolveu tudo isso? Resolvi. Junto com o prédio, ou foi você ali que tomou a frente, pegou as dores e... Alguém tem que tomar uma iniciativa. Tá. Porque assim, a maioria não quer se envolver, embora todos estavam se envolvendo, mas quem que vai colocar o seu na reta? Sim. Quem que vai assumir um BOzão Desse tamanho. Né? Então eu não tive escolha e foi assim que eu assumi. Mas nesse momento, sem entender nada de gestão, eu era advogado, né? Não entendia nada de gestão, de relacionamento, política. E você acaba pegando uma bucha dessa. Então foi aí que eu comecei a entrar mesmo no direito condominial. E hoje é a minha vocação, assim. Posso até depois falar para vocês todos os problemas que tiveram. Mas enfim, o fato é que a gente conseguiu resolver com a participação de todos, jogando limpo a transparência, sempre o bom diálogo, nunca impondo nada. A gente conseguiu resolver hoje. E eu tô até hoje. Ah, legal. E disso eu montei o escritório. Você vê que coisa? Virou a sua fonte principal ali. E o que seria um condomínio? Você falou de postura de síndico. O que seria um condomínio antissocial? E como é que a lei hoje trabalha? Você mencionou a questão de pessoas que... regimentos, não, convenções que permitem que prestadores de serviços usem elevador social, elevador de serviço. Existe hoje algum movimento legal para que esses absurdos aí que vêm de, sei lá, da década de 50, década de 40... Você vê que é cultural, né? Você vê que é uma questão cultural. Então, assim, esses absurdos, embora eles existam ainda na convenção, a gente tem que ter o discernimento e bom senso que isso é totalmente legal, descabido. Porque a convenção, ela não pode e jamais irá afrontar a legislação. Isso. Então, ela está abaixo Ela está abaixo, totalmente. Quem rege, pessoalmente a legislação, o direito de propriedade, enfim, a Constituição Federal, mas o Código Civil tem um artigo que rege a legislação condominial. Mas isso, o que tem que se fazer? Hoje, muitas convenções, por terem já recebido da construtora, porque não é fácil você alterar a convenção condominial. Você imagina que então, assim, é uma burocracia muito grande. A gente tem que ter, para alterar uma convenção, 2/3 de aprovação dos moradores em assembleia. E qual a diferença
E depois eu volto no antissocial, que eu não quero... Mas, assim, qual a diferença entre a convenção e o regimento interno? Porque elas são muito parecidas, né? Então, o que é que muda entre convenção de condomínio e o regimento interno? O que é que diferencia um contrato do outro? Isso. O que vai diferenciar, a convenção é a constituição do condomínio, né? Então, é um documento exigido por lei para que você consiga constituir um condomínio. Então, ela é mais abrangente, técnica, e envolve a legislação como um todo. Lá você vai ter se o condomínio é exclusivamente residencial ou não, misto. Se é possível Airbnb, que a gente pode falar dessa questão. Tá em pauta. Está em pauta esse assunto, porque até mesmo tem muita gente que empreende com Airbnb, mas a gente já vai falar disso. Tem muita coisa. E aí você tem as regras, quais são, quando que vai ser as assembleias, qual é o teto de gasto, como que vai se tornar, quais são as regras para outorgar procurações, quantos apartamentos. Então, assim, é uma legislação ampla e legal. E depois eu vou fazer uma analogia, porque eu sei que não quero ser muito técnico. O regulamento ele já vai tratar o dia a dia dos moradores, não questão legal e técnica. Embora a convenção, por exemplo, pode ter lixo, onde vai ser jogado o lixo, quais são as regras. Os horários de uso dos instrumentos. Ele vai dar mais a dinâmica do dia a dia daquele condomínio, não necessariamente a legislação, diria assim. Então, vamos colocar assim, a convenção, a legislação, o Código Civil e o regulamento, o decreto, medida provisória, vai. Então, assim, né? Tem a facilidade por ter essa burocracia de você alterar a convenção, como o regulamento interno ele exige só o quórum da maioria simples, é muito mais fácil. Então, você mudar. Coisa. Você, basicamente, na Assembleia, vamos atualizar o regulamento interno? Vamos. Se 5 pessoas aparecerem, tá feito. Não precisa ter o quórum exigido. Tá. Você precisa ter um mínimo possível. Por exemplo, não pode pôr vaso na janela. Entendi. Os funcionários vão passar, hoje em dia, por incrível que pareça, tem gente que recolhe lixo na porta. No meu prédio é assim, o meu também é assim. Eu acho muito bom até. Embora a pessoa às vezes coloca o lixo na porta e desce para pegar o seu carro e passa pela lixeira. No meu prédio tem umas facilidades muito boas, assim. Mas o que acontece? Antigamente tinha uma sala pequena que você deixava o lixo lá. Só que passou o corpo de bombeiros, proibiram isso. E agora o pessoal põe o lixo na porta. E tem 2 horários do dia que o faxineiro passa lá para pegar. Eu gosto muito disso. Só que o pessoal começou a aloprar, né? Provavelmente falando, porque a pessoa pega o lixo, começou a deixar... Eram 2 horários, né? Era às 9 da manhã e o outro às 2 da tarde. O pessoal começou a deixar o lixo às 9 horas da noite, 10 horas. Aí começou a feder o andar inteiro. Então... Cara, é muito comum isso, assim. O pessoal que tem nenê pequeno, põe a fralda lá. O odor insuportável. Porque, assim, regra, gente... libera pet pra passear. Sempre tem um morador que não vai cumprir as regras e acaba prejudicando todo mundo. Não coleta as fezes, né? As fezes, então assim... Agora, a questão do corpo bombeiro é muito, muito, muito certo, porque o pessoal colocava nas escadas, né? Nas escadas. Impedia a e aí a legislação... momento de fuga. Exatamente. A rota de fuga você não pode colocar nada que impeça ou até seja combustível para... Em São Paulo tem casos dramáticos de incêndio em condomínios, né? Tanto residenciais como comerciais. Então, assim, houve muita expertise assim, desenvolvida na prática, né? A construção de escadas de incêndio com corta-fogo. Então, tudo isso aconteceu em função do... aí tem, que eu lembro aqui, o Joelma, o Matarazzo? Pegou? Não. Aquele... que é meio que uma senoide ali no centro. O Copan? Não. Agora eu não lembro. Mas eu também... Que é residencial. Uma curiosidade que é até interessante, na casa dos meus pais, que é um condomínio já de 50 anos mais, tem na área de serviço tem um buraco, um lugar que tinha um alçapão,
que você pegava o lixo e jogava. Hoje é proibido, mas quem é? E ele caía lá embaixo. E super divertido. Então, quem tá no 17º andar, o saco ia explodir. Eu acho que alguém resolveu descer. Então, alguém foi lógico e falar, ó, pessoal, não é bom continuar fazendo isso. No final de semana, todo mundo com aquela garrafa de vidro. Imagina você vai recolher o lixo e tem o perigo de alguém estar jogando o lixo lá de cima, porque você Nossa, é absurdo. Mas ainda tem o condomínio dos meus sogros tem isso, tá fechado. Tá fechado. Eles fecharam, mas existe. Assim. Imagina a molecada descobrindo isso. A molecada descobrindo fazia surf no elevador, fazia isso, eu nunca cheguei a fazer. Mas é muito perigoso essas coisas. Agora, imagine, você tem um alçapão que é aberto. Passa uma pessoa ali, é perigoso isso até mesmo, sei lá, alguém tá bêbado. Ô, Felipe, em relação aos condomínios de luxo aqui em São Paulo, né, que a gente vê são realidades muito distantes, né, da maioria da população, né, que você vê apartamentos de 100 milhões. Então, assim, você conhece alguma história, assim, alguma curiosidade sobre litígios em condomínios de luxo, de alto padrão, e assim, quais são os principais litígios que acontecem nesse tipo de condomínio? Eu posso seguramente dizer que tem muito mais litígio em condomínio de alto padrão do que condomínio de baixa renda ou classe média. Classe média até que tem. Vamos só traduzir para nossa audiência, né? O que é o litígio? Litígios são conflitos, briga, treta. Treta, a famosa treta. A famosa treta. Agora o pessoal vai entender. Treta, litígio. Não subjugando nossa audiência, nada disso, mas... Sim. Mas tem muito, e quando se trata desses condomínios, eu trabalho com alguns, tá? É lógico que as brigas, as discussões são totalmente diferentes daquele condomínio que você vai, que não tem, é difícil ter judicialização, né? Processo, é porrada. Porrada, assim, tem. Raramente, mas tem. Mas esses condomínios é muito processo judicial, porque você imagina que a gente está lidando com pessoas que, em sua grande maioria, são pessoas que têm um cargo gerencial, de comando, têm uma formação. Vamos ver se vocês conseguem entender. Uma pessoa que está acostumada habitualmente a delegar, a cobrar, a colocar as suas regras. Exigir, né? Exigir, né? E você está num ambiente que praticamente todo mundo tem um cargo de liderança, de relevância na sociedade. E por questões de vaidade, muitas das vezes, orgulho, acabam conflitando. Por exemplo, vaga de garagem, arquitetura do condomínio. Mudar a fachada. Ou seja, ele quer... trocar o revestimento da piscina da cobertura. Da piscina da cobertura. Então, assim, são pontos... Muitas das vezes tem gente que tem, assim... Eles têm até, da grande vez... como que eu posso dizer? Até é justificável até a sua reclamação, mas tem coisa assim que a gente fala, eu não vou mexer nisso. É um capricho pessoal dele que ele quer impor para todo mundo, porque ele acha aquilo que ele tá fazendo é bonito e todo mundo tem que concordar. Tem que concordar, exatamente. Se não concordar, vai para a justiça e assim... e tem isso. Ele exige e vai para a justiça e te chama nesse caso para resolver. Para mim é bom. Mais honorário, né? Mas assim, vai para a justiça e muitas das vezes eu diria que vai para a justiça sabendo que vai perder, que não tem o direito. Mas a questão é para ir para a justiça mesmo. De confrontar, de até os limites de consequências, porque dinheiro não é problema. Então... E você, quando recebe uma dessa, você quer ganhar. Quero ganhar. E, graças a Deus, eu falo assim, desses conflitos eu tô... bem munido. Uma taxa de êxito alta. Taxa de êxito alta, porque, assim, é muito... Não é que, assim, Lima, você vai ganhar porque às vezes são umas coisas tão erradas. Tão supérfluas ou tão ilegais que você, inevitavelmente, você vai ganhar. Mas isso gera o desgaste de toda a comunidade.
né, o síndico sofre muito porque lidar com essas pessoas. Você imagina que as assembleias, nesses casos, a maioria não são os proprietários que vão, são os advogados. Ele não tem tempo para isso. Ele não tem, exatamente. Então, Quer dizer, então, que eu mandaria o meu advogado lá para representar com procuração. Com procuração, os advogados. E aí, você imagina, você coloca numa reunião 12 advogados. Enquanto isso, por exemplo, os moradores devem ficar tomando um champanhe, discutindo, vendo futebol. Ou então em reuniões, né? Operando. Então, assim, é lógico que a gente está fazendo um retrato, assim, um caricato, né? Óbvio, tem exceções, mas assim, são pessoas... São 8 advogados juntos ali discutindo. Você imagina... E você já foi numa dessas? Sim. É selva, né? É guerra. São reuniões. Não, pior, assim, isso que é o mais interessante, que não tem discussões no sentido de xingamentos, brigas no sentido de agressões, embora exista agressões, mas é muito raro. Sim. Mas são questões técnicas e, assim, como a gente está na mesa só com o advogado, então eles impugnam tudo, votam contra. Mas no final das contas, a maioria vence. Então, legal. Só que para você emplacar a dificuldade, assim, eu vou falar como síndico, tá? Nesses casos que os meus clientes são síndicos. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é porque como qualquer coisa, qualquer assunto, qualquer tema é judicializado, tem processo, você imagina que as coisas não andam. Você vai contratar uma obra para fazer uma obra de infiltração na fachada, por exemplo. Não gostou daquele valor, a arquitetura tá ruim, vai entrar na justiça, ganha uma liminar e o processo e a obra emergencial fica barrada por meses. Às vezes até anos, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir, como síndico falando, você conseguir fazer uma gestão legal. Uma gestão que todos acordem, todos entrem em acordo, que flua... Olha, eu voto contra, eu vou votar contra. Você quer seguir certo? Tudo bem, segue. O pessoal ganha na Assembleia, eu vou lá, entro com processo, liminar, discuto em juízo, vai demorar anos, isso estressa, toma tempo. No ranking de maiores tretas condominiais, quais seriam as tretas, os litígios mais comuns em condomínio, assim, pela sua expertise? Cara, o que mais acontece, que gera processo, que... Olha, disparado cachorro, latido de cachorro, pets, barulho entre vizinhos, mas assim... Vaga de garagem. Vaga de garagem, gente que utiliza funcionários para serviços pessoais. Né? Chamar o zelador para ir trocar uma lâmpada. Ou chegar, eu tô com minha compra do mercado aqui, eu tô cansado, o zelador vai carregar para mim. No meu antigo condomínio, os porteiros começaram a colocar comida de delivery no elevador. No começo era fantástico, né? Você quer que eu coloque no elevador? Você tá ali, você tá de pijama, tal, por favor, tal, pô, agradeço. Só que todo mundo começou a abusar, começou a ter tempestade e o porteiro começou a tomar chuva e começaram a observar. E aí entra uma questão, inclusive, trabalhista. Então. Porque entra um processo de desvio de função que alguns podem pleitear na justiça. Porque a função dele é cuidar do patrimônio ali naquele momento, vigiar entradas e saídas, mas não transporte de alimento. Então, assim, no condomínio que eu morava, com o crescimento de compras online, foi necessário criar uma área como se fosse um almoxarifado para recepcionar as mercadorias e uma pessoa responsável para fazer a entrada da mercadoria que chegava e a saída, justamente para evitar um processo trabalhista por acúmulo de funções, o que é muito comum também, às vezes, um condomínio... Isso é interessante, né? Porque você está dizendo uma quantidade, o volume que chegava, e fica o porteiro ali recebendo. Então, assim, de certa forma, você acaba interferindo na segurança do seu patrimônio, do seu prédio. Porque a partir do momento que ele para a função dele, que é vigiar as entradas e saídas para subir, para sair ali
mas é 2 minutos. 2 minutos, às vezes, é uma ação rápida de um criminoso. Então, ele vai para a função dele, deixa o delivery no elevador, volta. Então, assim, é um nível de dispersão muito grande. Então... Segurança, né? Segurança. Segurança. Muita gente reclama de segurança. Hoje, com as portarias remotas, eu acho isso correspondência sumindo. Ó, a gente tá falando de um síndico que tem uma portaria remota. E por que você acha ruim? E o que você defende assim, do seu lado? As experiências que eu tive com portaria remota aqui foram, assim, assustadoras. Porque, por exemplo... Mas também, eu não sei qual o formato de condomínio dele. Mas os que eu fui, assim, a porta abria sozinha, ficava lá, acesso livre para quem quiser entrar. Não, tem muito. Às vezes eu não conseguia sair porque a pessoa remotamente não recebia o chamado do interruptor. Então, assim, aí você fica na situação, pô, beleza, redução de custo e tal, modernidade, mas até que ponto isso vai trazer segurança para uma cidade do tamanho de São Paulo, com a complexidade de segurança pública que existe nessa cidade. Então, assim, você fica até vulnerável ali. Então, mas pode ser a empresa dele deve ser uma empresa boa porque ele tem experiência. Não, na verdade, eu não vou defender a empresa. Todas as empresas têm suas falhas. E o que o João falou é uma visão que a gente tem que levar em consideração, embora eu tenha alguns contrapontos nesse sentido. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o seguinte, gente, tudo é custo-benefício. Sim. Então, eu vejo muita gente querendo portaria física, segurança, 24 horas, mas isso custa. E hoje em dia? Então... Hoje em dia, ninguém está podendo gastar tanto, né? Exatamente. Então, a portaria remota, ela veio com uma facilidade para economizar bastante. A gente está falando de uma economia muito boa, no sentido de folha de pagamento de 28, 30 mil cair para 7 mil. Isso. Né? Então, assim... É um impacto grande. É um impacto grande, mas tem as suas desvantagens, que é o que o João falou, porque você não vai ter um porteiro fixo, não tem aquela questão cultural, porque também é uma questão cultural, porque vamos colocar que a gente tem... O Banco Central foi assaltado, não foi? Não. Os caras assaltaram o Banco Central, né? Então, assim, eles vão entrar no seu... A gente vê histórias, principalmente no bairro que eu moro, Higienópolis, lá aquela região, condomínios altamente, com seguranças... armadas, treinadas, e os caras invadem, clonaram o carro, clonaram a placa de um carro, recentemente eles entraram. Então, o que eu quero dizer? A vantagem de uma portaria, na minha opinião, além da redução do custo, o porteiro não vai ser rendido. Geralmente, quem dá Contraponto bom até. Isso é interessante. Eu não tenho uma empresa de portaria remota, tá? Deveria ter, né? Deveria ter. Tá vendendo. Mas assim... não é rendido. Outra coisa, a maioria dos crimes, a polícia sempre fala que quem deu a letra, é sempre o porteiro, alguém que trabalha, que sabe o dia a dia. Você não vai ter fiscalização. O porteiro, às vezes, não é sinônimo de segurança, porque quem já chegou com o seu carro e o porteiro estava dormindo de madrugada, não abriu o portão, demorou. Então, você diligenciar a sua entrada e saída tem essas vantagens. As desvantagens são também, o que você falou, a questão, acho que a pior desvantagem que tem, assim, o que eu tive mais dor de cabeça na implantação, você imagina que se você colocar uma implantação, pessoas jovens, tá? No meu condomínio, basicamente, são pessoas da nossa faixa etária, a maioria, mas a gente tem que pensar nas pessoas mais idosas. Isso. Mas o principal foi a pessoa entender a dinâmica e as correspondências. Esse é um problema, porque você tem que ter uma pessoa lá física para receber. Carteiro que seja, outra coisa. Deu um problema, quem que vai resolucionar? Se não tem zelador, não tem... Então, assim, eu acho delicado. Que tem... O que eu entendo da portaria remota é tudo uma questão de gestão. Se você consegue implantar naquele edifício, naquele condomínio, uma forma que você consiga que todas as pessoas do prédio entendam o funcionamento e isso comece a fluir, aí você tem um processo bem sucedido. Só a dificuldade é fazer a gestão disso e a inovação, porque para mim soa como inovador uma portaria remota, até demais, porque eu sou acostumado a morar em prédio onde tem o porteiro, conhece o meu nome, conhece minha família, conhece o cachorro, brinca com a criança. É uma realidade, mas a segurança, o que você falou, o Bruno tocou num ponto. Sabe o que muitas vezes a portaria remota não funciona também? Que os próprios moradores não contribuem com a segurança.
Portaria remota é uma coisa que é interessante falar. A segurança tem que ser construída em conjunto com todos os moradores. Sim. Eu vou dar uma dica. Às vezes a gente não tem porteiro e o morador vai sair com o seu carro e não espera o portão da garagem fechar. Libera um morador que não conhece na gaiola. Isso que eu ia falar. Faz o reconhecimento, já fiz isso. facial, outra pessoa entra e... Vai na sequência. Então, Eu já assim, fiz isso. Então, assim, porque a pessoa fica sem graça. Eu vou proibir essa pessoa de entrar. Aí uma dica para esses momentos, para você evitar uma situação constrangedora para outra pessoa, o que é que eu faço? Quando eu passo na primeira leitura do facial e tem outra pessoa atrás de mim, eu espero que ela faça outra leitura, que aí ela está validando o acesso dela. Não sou eu que estou colocando um estranho para dentro do condomínio. Então, essa é uma dica legal de segurança. Você espera a pessoa aí na sua frente. E não se sinta desconfortável, sem graça de fazer isso. Faça. Eu recomendo isso para os moradores do meu condomínio. Então, assim, entrou na gaiola, sempre tem aqueles que não adianta que você faça. Não vai. Mas assim, entrou na gaiola, a pessoa entrou, você não conhece, deixa a pessoa passar o reconhecimento dela, facial primeiro, para fazer isso. Sai com o garagem, espera o portão fechar. Por exemplo, no meu condomínio a gente tem um problema que tem alguns moradores que reclamam muito que o motor da garagem é devagar. É devagar. São 8 segundos, era 15, eu diminui para 8 segundos. Mas mesmo assim ainda se incomodam por 8 segundos. Então a gente está tentando ver uma solução agora para ser um portão mais célere. Mas assim, você vê, 8 segundos não é muito, né? Vai colocar um turbo no motor. Então assim, a jato. Porque a pessoa não quer, porque a pessoa não quer esperar, porque ela acha que vai ser assaltada. E detalhe, meu condomínio nunca foi assaltado, tá? Pode ser, pode acontecer, Deus me livre. Mas a única vez que foi assaltado meu condomínio foi porque, infelizmente, o morador recebeu o entregador, que se passou pelo entregador, liberou a entrada e acabou sofrendo um assalto. Falando de assalto, e essas câmeras de segurança? Essas câmeras que ficam na frente, que agora todo condomínio Gabriel, tem um nome assim, então, o São Gabriel, tem não sei o quê, que a câmera é toda bonita, colorida. Lá no bairro tem muito, vou fazer a propaganda aqui, não sei, a Co-Security, né, que fala. Sim. Os totens, os postes, né? Sim. Tem muito, eu acho, essa é uma ideia incrível. Uma ideia incrível por quê? Porque essas câmeras, elas são integradas com o Smart Sampa, que é aquele... O Smart aplicativo da prefeitura, e tem o do governo também, que é o... A Secretaria de Segurança Pública. Da Secretaria. Então, assim... Que ele faz a leitura facial, se a pessoa está com algum processo... processo procurada pela polícia. E assim, hoje em dia está tão rápido. Se você joga depois no YouTube, procura... a GCM, o que ela tem aprendido de pessoas. Então, assim, eu acho que o poste, ele trabalha muito bem como um inibidor. E ele segue, e vale a pena você colocar, porque ele segue todo o percurso do criminoso. Porque geralmente em condomínio não é assalto à mão armada. Se a gente vê, a maioria dos assaltos não é com acesso, né? Fala furto. Que não é violência ou grave ameaça, né? Sim. A pessoa entra no apartamento, impressionante, ela vai sempre no apartamento onde tem as joias, onde tem... Por que ela vai lá, né? Qual que é o... onde o morador tá viajando, né? Rouba, então assim, isso é legal para você conseguir fazer o percurso. Agora, isso inibe, tem cada bandido cara de pau que não tá nem aí. Mas eu acho que isso vale muito a pena. Eu tô estudando de colocar no meu. Legal. Pô, legal. E falando de condomínio... Muito social, a gente não falou, João. Eu quero ouvir esse negócio do Airbnb. Calma, vamos chegar lá. Com relação a essa questão, né, do condomínio antissocial, né? O que seria isso na prática? Ele é bem recente, o STJ já decidiu num caso. O condomínio antissocial, a gente tem que lembrar que são aquelas pessoas que colocam a coletividade em risco, são pessoas que não têm um problema particular, não é uma briga pessoal entre vizinho. Então o cara trafica no condomínio. A gente viu recentemente na televisão um cara que estava perseguindo, stalkeando algumas mulheres. 2 mulheres, verdade, né? Ele andava pelado no condomínio. Você sabe o que aconteceu? Então, e você vê que demora muito isso. Então, é uma coisa nova. Existe um projeto de lei hoje em dia que está sendo discutido para fazer a previsão do condomínio antissocial, para expulsá-lo do condomínio, definitivamente. Então, assim, são pessoas que colocam basicamente em risco a
comunidade, Isso. ele causa transtornos psicológicos, Esse caso físicos. é assustador. O cara andava pelado. Pelado. Fazendo gestos Fazendo obscenos gestos no hall de entrada. no hall de entrada para as mulheres, stalkeava, quebrava vidro, jogava camisinha, sabe? É uma coisa horrível. E até hoje, eu não acompanhei esse caso, mas pelo que a gente acompanhou na mídia, foram diversos boletins de ocorrência, processos. Ninguém fazia nada. E não fazia nada. O cara ia para a delegacia, voltava e continuava causando problemas. Olha só a dificuldade. Então, hoje em dia tem solução. Você tem que procurar um advogado. Geralmente, a gente... Um advogado com experiência. Com experiência. Tem que ter a participação de todos os moradores, porque isso tem que se constar em assembleia, essa questão. Sim. É uma decisão. E na prática... Ela não vem no DNA ali da razão. Você precisa implantar... Você precisa construir. Construir. Não é simplesmente... Não é o síndico que vai decidir. Você não tem esse poder de expulsar ninguém. Né, o direito de propriedade. Você não pode. Sim. Mas você consegue. A pessoa, a pessoa antissocial, ela não perde o direito da propriedade. Que fique bem claro. A posse do imóvel é dela. Ela perde o direito de conviver residir naquele espaço. Então muita gente vai tirar o apartamento dela. Não se tira apartamento. Mas a justiça determina que ela não se aproxima dentro daquele condomínio. Então imagina que ela vai ter o patrimônio sem usufruir. Entendi. Né? Mas esse é um processo construtivo mesmo. Então você tem que mandar muita advertência, multa, boletim. E assim, e não é só administrativamente ou judicialmente. Questão de polícia também. Sim. Não, é absurdo. E com relação à parte financeira, né? Os casos de inadimplência, de pagamento da taxa condominial, como é que isso funciona? Por exemplo, hoje... nós vivemos uma realidade econômica um pouco mais difícil, muitas pessoas desempregadas. Então, assim, como é que um síndico consegue gerenciar o financeiro, né, o fluxo de caixa, às vezes, do condomínio com tanta inadimplência, né? Já vi casos de, por exemplo, 50% dos moradores e proprietários não pagarem o condomínio. Quais são os efeitos colaterais disso? E como é que... E se o morador fica sem pagar o condomínio, o que acontece com esse morador? Ele é expulso do prédio também? Ele perde a propriedade? Não faço ideia. Imagina que se isso acontecer, quebrou o caixa, é o caos total. Você imagina, você vai... Não, você perdeu o dinheiro da empresa, né? Você perdeu o dinheiro da empresa, funcionário processando, não vindo trabalhar, ninguém vai ficar no portão, prestadores, contratos de manutencistas, portão, elevador, tudo. Então, assim... A gente tem que separar os devedores contumaz, os inadimplentes contumaz, são aqueles que ele é profissional. Ele sempre deixa acumular daqueles devedores que passam realmente uma dificuldade. Tem que ter. Eu, particularmente, tenho a simpatia pra gente saber. Não adianta nada a pessoa estar devendo condomínio e você vê ela trocando de carro. Muita gente faz isso. Fazendo festa. Faz festa, troca de carro. Por quê? Você tá o quê? Penalizando os outros. Isso. Você vai acabar pagando o condomínio para aquele seu vizinho que não paga. Exatamente. E a água chega. Luz, gás, os funcionários. É diferente uma pessoa que está trocando o carro daquele que passando aquele que está vendendo o carro, está colocando a vaga para alugar, não está... Você vê uma diferença. Você vê, e você sabe. Você vê assim, mas o que a gente faz basicamente, né? Ele pode perder o apartamento, de fato, hoje. E vai para quem esse apartamento? Geralmente ele vai para leilão. Vai para leilão? Vai para leilão. Mas vai para um banco, então? Ou não? Vamos dar um exemplo prático. Quando a gente faz cobrança de condomínio, então na inadimplência, a gente faz a cobrança, né? Hoje é uma ação muito rápida e célere, porque você já passa por um processo de conhecimento que é discutir se aquela dívida existe ou não. Sim. Então, de maneira bem, bem simples para quem não é técnico, você já vai e executa aquilo. Então, você entra com a ação, petição simples, prova que a pessoa está devendo, em 3 dias ela tem que pagar. Quantos meses que... A partir de um mês você já pode executar. Tá. Mas de praxe, a gente coloca, geralmente, pelo menos, eu gosto de trabalhar sempre a partir do 2º por 3º mês. Entendi. Porque tem gente que não paga em dia,
né? Vai pagar sim, final e sim. também tem um custo disso. Joga né? para depois. É. Tem, Joga tem pra- juros quando não paga? Tem multa e juros, juros. multa. Não sei, eu pago corrente. Mas geralmente é o Mas seguinte, tá- a legislação, multa de 2%. Isso. Ao mês. E mora de 1%. Não, multa de 2% do Ah, valor. tá. E mora de 1%. 1%. Agora, se for judicialmente, está Selic, né, a correção monetária, e vai se alongando. Se o apartamento de unidade implante é dele, é quitado, você executa ele, penhora, então você entra com uma ação, né? E você executa para a pessoa pagar em 3 dias, por exemplo. A pessoa não pagou, ela tem 15 dias úteis para se defender. Não se defendeu, aí cabe o advogado, um advogado bom e um síndico atento para não deixar acumular. Porque a regra é o seguinte, isso é prática. Se você consegue pegar uma inadimplência no começo, a chance de êxito é 90%. Sim. Isso. Se você pega uma inadimplência depois de um bom tempo, Já é difícil, você difícil. vai ter dificuldade. E aí você bloqueia a conta, os valores, enfim. Se a pessoa não pagar, ela perde o imóvel para pagar a dívida. Então, não existe essa conversinha de bem de família para dívida condominial. Só uma dúvida, por exemplo. A pessoa perde o imóvel. O imóvel vai para um banco, aí ela chega a receber parte do que ela pagou do dinheiro do A imóvel. diferença. Se Ela sobrar, recebe uma diferença e aí ela vai fazer o que... Conta besta, vamos assim. Aí, se o apartamento está financiado, então a gente tem que lembrar que um apartamento financiado, ele não é seu. Ele é do banco. Ou seja... Então, enquanto você não quitar esse apartamento, então muita gente fala, é meu, né? Não, não é. Não é seu. Não é seu. Então a pessoa executa, a gente executa o alienante, né? Primeiro o devedor, depois o banco, vai para leilão, se vende. Então, se o cara tem uma dívida de 100 mil, por exemplo, vende-se o imóvel a, sei lá, 400, se for o valor. Deve ser um valor abaixo ainda do mercado. Geralmente é abaixo, se for em segunda aça, enfim. E aí se vende. E aí você paga a dívida e devolve para o devedor que sobrou daquele valor. Não, legal. E com relação, né, ao... Tá corrido, né? É. Eu tô olhando aqui. E com relação a essa questão do uso, né, da propriedade, principalmente para imóveis menores. No caso do Airbnb e outras plataformas, né, de locação, de short stay. Um breve levantamento, assim, que são números exorbitantes, se tratando de São Paulo, principalmente. Até setembro de 2022, foram lançados mais de 60.796 unidades de estúdio até 30 metros quadrados. Esse número deve ter aumentado muito até esse ano, né? Então, assim, só em 2024 estavam previstas a entrega de 818 novos condomínios na cidade de São Paulo. Então, assim, como é que está a legislação para você usar o seu patrimônio para rentabilizar através de locação e short stay? Quais são os riscos hoje de você comprar um imóvel na planta a título de investimento e futuramente não poder utilizar como uma forma de rentabilizar através de locação em short stay ou principalmente short stays, né, dessas plataformas? Então, assim, qual o risco hoje? Tem que estar na convenção, tem que estar... É até interessante falar desse assunto, porque hoje, desculpa até um comentário à parte, o Airbnb virou um modelo de empreendedorismo. As pessoas, em vez de alugarem um apartamento, que é o modelo tradicional, as pessoas começaram a entender que se montar um bom apartamento, com um bom arquiteto... Em locais estratégicos. Em locais estratégicos, o Airbnb ele rende muito mais, 2, 3 vezes mais que um aluguel. Então virou um modelo de negócio. Só que não é todo condomínio que permite isso. E você acha que vai poder sanar... Eu acompanhei que alguns empreendimentos eles já são lançados com essa proposta. Olha, eu estou garantindo aqui que na entrega do imóvel, na convenção vai estar lá uma cláusula que permite o uso. Mas para os apartamentos mais antigos que não viveram essa realidade, que começaram recente, né? Olha só que interessante, a briga hoje já tem um caminho para isso, para a gente seguir, mas a briga era justamente isso. Até onde vai o meu direito de propriedade? O apartamento é meu, sim, eu faço o que bem entendo. A gente fala essa curtas temporadas, né? Sim. E aluguel mesmo por prazo indeterminado.
Essa é uma briga que foi judicializada e chegou até o STJ, essa questão. Chegou nesse nível. Chegou. Porque a briga é justamente, peraí, a convenção ela não pode, lembra que eu disse? Sim. Que a convenção não pode infringir o meu direito de propriedade da Constituição, que garante a Constituição Federal. Sim. Só que as pessoas esquecem que ela está morando num condomínio, que vale a soberania assemblear, tem leis internas. Então, o que ficou decidido? E até esse é o ponto legal para a gente deixar a audiência esperta quanto a isso. O Airbnb, vamos colocar Airbnb, vamos falar que é depois. a mais conhecida. A mais conhecida, mas assim... Mas tem outra? Deve ter. Deve ter, né? Tem a Book... A Book. Book. Bom, enfim. Whatever. Vamos cortar, corta aí. Books, deve ter. Mas basicamente assim, a convenção ela tem que estipular isso. E o que ficou decidido? Nessas brigas que avançaram até a última instância, ficou decidido o seguinte: não se pode fazer alugar de espaços curtos se o condomínio for estritamente residencial. Então, agora a gente define. Foi decidido, e eu acho que está bem decidido isso, viu? Porque, imagina só, você colocar para um condomínio residencial um uso comercial de investidor. Você imagina, quem ia gostar de morar num apartamento com a sua família, que o seu vizinho do lado, cada semana é um? Não, eu morei num condomínio assim e era horrível. Então, assim, era horrível. O que foi decidido? Para se ter essa questão, tem que estar explicitamente, formalmente na convenção, este condomínio permite ou é de misto, residencial e comercial, ou permite-se a utilização de plataformas digitais Ou seja, agora quando você vai mudar para um condomínio, e caso você queira empreender com Airbnb, você tem lá um laudo que já diz a permissão e não pode ser alterado. A questão é saber, por exemplo, eu quero investir, quero comprar um estúdio. Mais um. De 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. Vou entrar assim no estúdio. Quais são as precauções legais que eu devo ter, ou qualquer pessoa que queira investir nessa modalidade? Legal. Qual é a primeira coisa? O imóvel está lá na planta, aí você visita o decorado, tem 9 metros quadrados aqui, mas tem TV de plasma de 60 polegadas, tem uma cama king size, tem em 9 metros quadrados. Churrasqueira, enfim. Arquiteto faz milagre com pouco espaço. Então, para quem visita, né, fica impressionado com aquilo. Mas, assim, na hora de assinar mesmo o documento... Antes de tudo assinar, você vai pedir que eles já tenham a especificação do condomínio e a convenção. Então, se existe. A especificação, ela tem que constar que ela é mista, ou é comercial. Ou comercial. E qual a chance... Se for residencial e o corretor estiver... Não, fica tranquilo que na Assembleia vai se decidir. Não, negativo. Olha, essa informação para a audiência. Fuja disso! Essa informação é bem importante. Se você está pensando em investir em um imóvel, tá? Você tem como buscar as informações se você pode fazer o tal do Airbnb ou não. Essa informação, Felipe, você solicita no ato de assinatura do contrato? Não, ele já existe, porque quando eles já estão fazendo a comercialização, já se existe a construção do condomínio, já tem uma etapa feita pela construtora de especificação, de ter a autorização, e já se tem, geralmente, a especificação do condomínio, a convenção já. E qual a chance de mudarem isso? É possível mudar, mas aí é aquela burocracia que eu te disse. Sim. Nesse caso específico, tem que ter uma maioria para se decidir isso. Mas vamos supor, eu sou dono eu tenho um condomínio num edifício, eu tenho 6 apartamentos, e eu sou síndico lá. E aí eu faço a convenção. Você faz a convenção, você vota. Pode acontecer. E aí, você quebrou o sistema. E tem casos que se a gente está falando que se você sentido. Tem 2/3... você tem um poder de decidir. Você tem o poder de decidir. Eu acho que é bem difícil hoje em dia uma pessoa ter... Mas quem tem geralmente essa decisão, por isso que a convenção ela já é feita, é a construtora.
A construtora, quando ela... Porque a convenção ela já vem pronta. A construtora ela pode falar o que ela quiser. Ela tem a maioria. Ela não individualizou as matrículas ainda. Ou então, sempre existe o perigo, então, de ter a mudança. Pode existir. Eu diria que você tem que ter uma adesão quase que unânime dos moradores, mas é muito difícil, mas pode acontecer. Se alterar uma convenção hoje em dia, por exemplo, nesse sentido, 2/3 dos moradores. Você consegue alterar. Mas para fins do Airbnb ou dessas plataformas, eu diria, eu até arriscaria dizer unanimidade dos moradores, porque você está mudando a destinação residencial do seu condomínio. E aí sim impactaria, no caso, o direito da propriedade, no meu entendimento. Sim. Pode ter direito, pode ter gente que diverge, mas pensa só, pelo menos a minha posição, você comprou um apartamento, uma propriedade que tinha, a princípio, uso residencial. Se altera esse caminho, embora seja a maioria, está afetando o seu direito de propriedade. Sim. Diferente de você comprar um apartamento já sabendo que era Airbnb. Sim, ou já Aí é uma coisa, né? Então é questionável. Então, é que, assim... Não hoje... sei se vocês entenderam. Não, mas claro. É um ponto que para mim é bem evidente. Quando você vai comprar um imóvel, um estúdio, você já sabe, todo mundo já olha para aquele estúdio sabendo que ele... esse aqui é para Airbnb. As pessoas já olham com essa finalidade. Os outros moradores, outras pessoas que querem comprar, os investidores, eles vão olhar e vão falar, pô, isso aqui é para Airbnb. Porque é um prédio que tem, sei lá, 80, 90 apartamentos, estúdios. É um ponto interessante, Bruno, mas que está aberto para discussão. O brasileiro, isso é uma questão da inversão da nossa pirâmide etária. Então, o brasileiro está envelhecendo e ele está vivendo mais. E esse viver mais, na nossa realidade econômica, ele é muito caro. Principalmente as pessoas mais idosas que pagam uma fortuna hoje em plano de saúde, as que têm condições de pagar por plano de saúde. Então, parte desse público tem um público também idoso que vai morar em apartamentos menores, com a facilidade de manutenção. Então, essas pessoas também... elas são entendeu? reféns. Elas são reféns também desse cenário, né? E sabe uma coisa que eu não sei como que vai ficar, porque eu tô vendo um boom de estúdios. Geralmente, quando tem a possibilidade de curta temporada, eles restringem a transição de curta temporada. Mas tem gente, tem construtora que está colocando curta temporada misturado com residencial comercial, que a pessoa vai ter acesso a tudo. Não tem entrada diferente. Então vai ser uma confusão isso. Porque o Airbnb, a pessoa pode frequentar o prédio inteiro? A academia do prédio? Tem Tem construções que restringem, por exemplo, Airbnb, no caso que a pessoa que aluga para curta temporada, ela não tem acesso à piscina ou algumas questões do condomínio. Mas tem construtoras que você não tem essa divisão. Então, assim, é um risco, assim, muito... Eu sou muito... Não sou favorável a misturar residencial e comercial. Não adianta. Você quer ter como investidor, legal. Né? Você ser investidor... Mas, assim, é uma bagunça. Então, você que está aí com a intenção de comprar seu imóvel, qual o documento que você tem que exigir para você não ter esse problema no futuro? Especificação de condomínio, convenção condominial. Pronto. Essa é a chave matriz. Olhar lá bem assim, é residencial ou não? É permitido locação de curta temporora ou não? Você não tem dor de cabeça. Problema. Pô, Felipe, foi um prazer bater esse papo aí. Nosso horário, né? Agora, só uma coisa importante. Vai lá. A gente não falou das responsabilidades, que eu acho importante, síndico e conselho. Você acha que a gente tem que... Será que dá tempo de falar rapidamente? Dá sim. E é importante falar sobre. Porque eu acho que isso aqui todo mundo pega, né? O que você pode olhar? Assim, a questão de responsabilidade do síndico civil e criminal, né? Existe. E acho que tem muito material na mídia sobre o síndico. Mas o que eu queria falar, que pouca gente tem abordado esse assunto nas redes sociais, é a responsabilidade do conselho, dos conselheiros. O pessoal muito ataca o síndico, que é legítimo, ele responde com seu patrimônio, se ele desviou criminalmente, apropriação indevida. Mas o conselho, muita gente não fala. E o conselho ele é passível de ser responsabilizado, sim.
Em algumas situações é bem limitado, mas eu diria que se o conselho, o seu papel que é de fiscalizar, aprovar a conta, ele sabendo que o síndico está fazendo coisa errada, ele desconfiando, ele se torna cúmplice através de uma omissão, negligência, ele pode sim ser responsabilizado. Então, alô pessoal que quer ser conselheiro, que não aprova a contas, tome muito cuidado para isso. Era só essa... Ou seja, não se envolva. Não, se envolvam com responsabilidade. Bom, se você tem tempo, disposição, porque... Saúde física e mental. Não, honestamente, que nem, você sabe que na Tomorrow o bicho pega. Sim. E, participar do conselho eu acho importante. Eu vou dar esse lado aí, vou dar o voto para vocês. É importante estar presente, você tomar as decisões, você estar exercendo aquela atividade como morador. Só que também exige um pouco de... Provavelmente você deve ver um monte de história, você precisa processar um monte de informação ao mesmo tempo, você tem que estar junto, você acaba... Faz uma analogia, você é o CEO, imagina o CEO mesmo de uma empresa, né? Não estou fazendo comparação, né? Assim, mas assim, o que eu quero comparar assim, o cara vai lidar com tudo, funcionário, pagamento, fornecedor, dívida... previsão orçamentária. E deve ser bizarro, porque você fica sabendo de tudo, até das fofocas, de cada apartamento, cada situação indelicada que você precisa. Se eu contar, eu contei assim, ainda não contei as coisas. Vamos fazer outro, mas tem umas que assim, você fala... Quando for o happy hour, que não for o assunto sério, a gente aborda alguma coisa assim. Mas legal. E, Felipe, onde é que os nossos seguidores encontram você? Onde é que a gente... Fala um pouco de você, onde que a gente encontra você. A Glass, hein? Passa o seu Instagram, seu e-mail, tá? A gente vai deixar aqui na bio, tá? A gente vai deixar na bio aqui do podcast o contato do Felipe, do Se você tem um condomínio precisando de serviços jurídicos, se você está com algum problema litigioso no seu condomínio, procure a Classe. Meu site, falar aqui para a câmera... Quero agradecer de novo pela participação, por terem me chamado. Foi um prazer estar aqui. Quero voltar mais vezes. Eu tinha esse receio que não ia ia sobrar tempo, mas o negócio é muito rápido mesmo. Você vê, a gente vai falando, muitas coisas acabaram passando, tem muito material. Mas eu quero, primeiro, dizer para todos os síndicos que eu me que eu realmente admiro muito essa atitude, essa entrega. Parabenizar todos os síndicos, que não é fácil. A gente sofre muitas calúnias, difamações e reclamações, mas eu quero parabenizar todos, aqueles pela coragem, dedicação, o zelo. Vocês me encontram nas redes sociais, Felipe Klasen no Instagram. Vou ter que abrir o meu... A gente vai deixar na bio aqui. Porque é privado, preciso entrar nisso, mas Mas tem um site, né? Site, klasendiogoadvocacia.com.br. Aliás, o site muito bem estruturado, tá? Vocês vão gostar. Com uma boa experiência de usuário. Tomorrow. Mas é isso aí, gente. Vocês podem me encontrar nas redes sociais e será um prazer atendê-los. Você pretende gerar conteúdo no seu Instagram para atualizar as pessoas sobre condomínios e tal? Sobre pautas. Eu queria muito, e até eu vou deixar um gancho para o próximo, quem sabe o podcast da Tomorrow, ela aborde isso. Quais são os limites do marketing para a advocacia? Esse é um tema muito bom, delicado. Porque a nossa profissão, os advogados, a gente sabe que é muito restritiva com relação à publicidade. Você falou sobre isso, eu lembrei de uma publicação que eu vi que é totalmente diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os caras, outdoor com preço. You better call Saul. Tipo... Nos Estados Unidos, você tem propaganda com advogado abrindo mala de dinheiro e falando: essa mala podia ser sua. Você está perdendo tempo de não estar processando. Eu nunca perdi um processo. Né? Assim, tem essas questões. Nossa atividade é regulamentada pelo Estatuto da OAB. Sim. É muito restritivo. Uma pena, mas tem flexibilizações. Eu acho que isso é um tema muito bacana e você não tem conteúdo nisso da internet. Legal. Vamos trabalhar sobre. Vamos trabalhar com isso. Então, pessoal, mais uma vez, foi um prazer.
Pessoal, queria agradecer se você ficou aqui até o final. Por favor, curte, compartilhe o vídeo, tá? Compartilhe os shorts. Também. Mostra o vídeo para sua avó, para sua tia, para seu pai, sua mãe, para sua família. Fala aí. Não é o shorts de vestuário, tá? O short é o vídeo. Pessoal, vamos ignorar aqui os comentários. Superchat que a gente vê, as coisas. Pessoal, compartilhe. Se você gostou do conteúdo, eu agradeço de verdade, tá? Vamos continuar. A gente quer ver comentários, tá? Comente o que você gostaria de ver aqui na mesa. Até mesmo se você tem dúvida, para o Felipe responder depois, a gente pode puxar isso, tá? Trazer pautas também sobre assuntos que vocês gostariam de ouvir. Eu agradeço de verdade e tamo junto. Mais uma vez, valeu. Pra cima.